Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! E aí, preparados para mais uma aula de matemática? E qual será que é o objetivo da nossa aula de hoje? Reconhecer ângulo associado à ideia de um movimento de giro ou mudança de direção. Então vamos lá. Mas para nós começarmos essa aula de hoje, nós precisamos lembrar o que é ângulo. Então vamos relembrar lá na telinha o que é ângulo? Ângulo. O que é ângulo? Ângulo é o nome que se dá à abertura formada por duas semi-retas que partem de um mesmo ponto. Você aprenderá que para calculá-lo, mede-se a abertura entre os lados e que a unidade de medida utilizada para isso é o grau. Então, vejam ali o desenho, a representação. As duas semi-retas que estão partindo do mesmo ponto e ali aquele espaço em vermelho que é a abertura entre essas semi-retas que nós damos o nome de ângulo. E ali o ângulo, a unidade de medida dele é o grau. Mas e o ângulo? Aonde nós vemos o ângulo no nosso dia a dia? Vejam nessa próxima imagem. Vocês conseguem observar aqui medidas de ângulo? Conseguem ver ângulo nessas imagens? Na caixa de presente, será que eu consigo ver ângulo? No relógio, na pipa, ali no livro, na bicicleta, na roda gigante. Vejam, lembrando que ângulo são duas semi-retas. Então, se vocês observarem ali nos desenhos que estão apresentados, eu tenho duas ou mais semi-retas, mas foca em duas, e a abertura entre elas é o ângulo. Então, ângulo está no nosso dia a dia, sim. E hoje nós vamos fazer algumas atividades para verificar esses ângulos, não é mesmo? A professora trouxe aqui para vocês uma tabela. O que nós iremos fazer com essa tabela? Nós vamos ali ver alguns ângulos, algumas medidas de ângulo. Para isso, a professora vai fazer com vocês uma dobradura. Então, olhem aqui, eu tenho um círculo. Como nos exemplos que nós vimos lá da roda gigante, do relógio, do aro da bicicleta, do pneu da bicicleta ali, nós temos os ângulos. Então, nós vamos usar o círculo, que nele também tem o ângulo. Qual será o ângulo? Qual será a medida do ângulo do círculo? Veja, o círculo, se eu marcar um ponto inicial nele e eu der uma volta medindo esse círculo inicial, inicio no 0. Se eu der uma volta medindo ali, esse meu círculo, ele tem uma medida de 360 graus. Lá na escola, vocês receberam no início do ano, os alunos do 4º e 5º ano, junto com o material didático de vocês, lá com o material que vocês usam na escola, essa reguinha aqui, que vocês perguntaram, professora, para que será que nós vamos usar isso? Essa reguinha, ela se chama-se transferidor. Vejam lá, o transferidor. E aqui tem as medidas que a professora acabou de falar para vocês. Mas vejam, eu tenho a medida de meio círculo. E essa medida de meio círculo, olhem ali. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Ele inicia no 0 ali, ó. Estão vendo? Inicia no 0. Vai dar essa volta e vai chegar no 180. Mas 180 porque eu tenho a medida de meio círculo. Mas se a professora aqui, ó, prestei do coleguinha do lado ali, porque cada um recebeu uma. Olha, se eu juntar ali, ó, os dois meios círculos que a professora tinha ali, formei um inteiro, o 180 de um com o 180 do outro, eu formei ali, ó, a medida inteira do círculo, que é, quanto é 180 mais 180? Isso mesmo, 360
60. Então, aqui nesse círculo que eu tenho inteiro, se eu medir do ponto inicial até o final aqui, ele mede 360. E é isso que nós vamos completar na nossa tabelinha. Então, como a professora falou, nós vamos montar a tabela ali para voltar àquela ideia do objetivo da aula de hoje, a ideia de ângulo de giro. Quanto mesmo a professora falou, quantos graus tem? Do início, uma volta inteira? Isso, 360 graus. Mas por que será que na minha tabela pede a fração? Porque vocês vão ver que no círculo e em outros ângulos nós conseguimos ver a fração que representa as partes ali, o ângulo. Se eu tenho uma volta inteira, ela está dividida? Não. Lembrando que na aula que a professora deu ontem lá, lembram de fração? Que fração são partes do inteiro, partes divididas do inteiro? Está dividido alguma coisa esse círculo? Não. Então aqui ele representa um inteiro. Então o número 1. Mas agora, se a professora pegar e dobrar, lembra que a professora falou que fazer uma dobradura? Dobrar aqui, ó, ao meio esse círculo, quantos graus será que a professora vai ter? Eu dividi, não dividi? O meu inteiro eu dividi ao meio. Quantos graus tinha um inteiro? 360. Quantos graus a professora falou que tem ali, ó? A metade. Quanto a professora disse? Isso, 180. Então, 180 graus. Vou colar a metade. Mas então, olha, a professora já está dizendo a metade. Qual fração representa a minha metade? Mas vocês estão muito espertos, isso mesmo. A metade é 1/2. Então, eu já estou completando a minha tabela. Para completar outro espaço que falta, eu vou fazer mais uma dobradura. Vou dobrar já essa minha metade ao meio novamente. Olha lá, dobrei ao meio novamente. Estão vendo agora? Olha, qual será a medida em ângulos dessa minha parte que eu tenho aqui? Vejam, se eu sobrepor aqui, ficou a metade de 180. Quanto que é 180 divididos por 2? A metade. Isso! É 90. 180 divididos por 2 é 90. A professora vai colar aqui a parte que representa, olha lá. O 90. 90 graus. Mas e quando eu for representar essa fração? Qual é a parte, que fração que representa essa parte de 90 graus? Olha, se eu abrir, ó, se eu abrir aquela dobradura que a professora fez. Conseguem observar aqui em quantas partes estão divididos? 1, 2, 3, 4. Conseguiram ver isso? 4 partes. Então, eu só colei uma parte. 90 graus representa 1/4 do meu círculo. Então, vamos colocar aqui 1/4. E o último espaço que a professora vai preencher com vocês ali? Vamos voltar na nossa dobradura? Lembra que nós dobramos ao meio, novamente ao meio e novamente nós vamos dividir, ó, o 90 pela metade. Quanto é 90 divididos por 2? Qual é a metade
metade de 90. Olha lá, a professora trouxe já cortadinho pra gente colar lá. É o mesmo tamanho? É. Quanto é? Quem me diz aí de casa? Quanto é 90 divididos por 2? Isso! 45. Então, quantos graus mede essa parte que a professora colocou aqui? 45 graus. E na fração? Vamos abrir ali a dobradura para ver se a gente consegue. Vamos vincar bem aqui para aparecer essa marca. Quantas partes tem ali? Conseguem observar agora? Ó, vamos iniciar dessa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse inteiro está dividido em 8 partes. Então, esse pedacinho que a professora colou aqui, que mede 45 graus, é uma parte do meu círculo dividido em 8. Então, 1/8. Conseguiram ver isso? Conseguiram ver os ângulos aqui no meu círculo? Se eu fizer o giro da medida, se eu girar aqui a metade, eu consigo 180 graus. Se eu girar 1/4 só desse meu círculo, eu tenho 90 graus. E se eu girar 1/8 do meu círculo para fazer, se eu medir só 1/8 dessa parte aqui, eu vou ter 45. Eu trouxe mais um exemplo aqui para vocês observarem o grau. Vejam lá. É um círculo. Estão vendo lá que as professoras me ajudaram a fazer esse círculo? Eu trouxe para vocês verem agora. Todo círculo, para poder ter essa medida, ele tem que ter um ponto aqui, ó, central, para a gente poder medir. Então, nós temos ali o ponto central. A professora vai marcar bem o meinho com esse alfinete branco. Se eu dividir ao meio, vamos lembrar? Tem um ponto inicial. Olha lá, tem um ponto inicial, certo? Se eu dividir esse ponto ali agora, ou 0, aqui eu posso dizer 0 ou 360, porque ele inicia do 0 e para fazer a medida, quando fechar aqui essa soma, 360 graus, né? Então, do ponto do central, e eu vou dividir ao meio, como eu fiz aqui, olha lá, estou dividindo ao meio. Então, se aqui eu tenho 360 ou 0 que eu iniciei, quando eu fizer aqui, ó, ao meio, dividir ao meio, na outra parte eu vou ter quanto? Quanto será que mede aqui? Metade? Voltem na tabelinha ali. A metade, se aqui iniciou no 0, a metade é 180. Ah, mas eu vou fazer agora essa divisão em 4. Então, observem ali. Eu tenho a metade, certo? Vou dividir a outra metade aqui, ó. Então, se daqui até aqui, quantos graus será que a professora vai ter? Olha, daqui até aqui. Qual será o grau que está representando, ó, daqui até aqui? Quanto será que girou, ó, daqui até aqui? Se aqui iniciava com 0, dividido aqui, olhem o desenho da tabela, qual que está semelhante? Isso, ao 90 graus. Então, aqui eu tenho 90. Girou os 180 e se eu girar mais 1/4 como representa essa divisão aqui, eu vou ter a outra medida. E agora, gente, eu já marquei o inicial, o 180, o 90. E agora, se eu dividir aqui, ó, o 90 ao meio, vamos fazer essa divisão que tinha lá do 1/8, o meu círculo divididos em 8. Marquei de um lado, vou marcar do outro.
certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui, para terminar essa divisão em 8. Olha lá, aqui eu tenho agora as medidas de ângulos mais usado e o que vocês vão usar agora do círculo, para poder fazer esse giro. Lembrando, inicia no 0 e vai somando até completar o 360. E para a gente poder entender melhor essa marcação que a professora fez, olhem na telinha. Ali a professora tem alguns círculos, certo? E tá pedindo, vocês vão me ajudar a completar qual é o ângulo que está marcando em cada um desses círculos. Vejam ali, o primeiro, vamos voltar aqui agora no nosso círculo. Vejam lá comigo. Tá no centro, certo? O meu central ali. E ele tá marcando somente um pedacinho. Olha lá. Não é isso que tá marcando lá no exemplo de vocês? Quanto será que mede do inicial, o 0, até aqui? Olha, vamos verificar na tabela? Lembra quantas partes nós dividimos aqui? Eu tenho qual parte representando aqui? O 45 graus. Eu tenho só 1/8 desse pedaço. Então, lá no primeiro exemplo, voltando na telinha, quantos graus será que eu tenho ali? Isso mesmo, 45. Ele andou mais ali 1/8. 45 mais 45, quanto será que eu tenho? 90. Olhem a representação agora aqui. Ele está indo de 45 em 45. Olha a representação na telinha. Eu tinha 45, dei um giro de mais 45. Observem aqui qual desenho que a professora ficou na mesa. O 45 mais o 45. Ele está girando em sentido horário ali para vocês. Vejam, 45 mais 45, eu fiquei agora com 1/4 marcado, que mede quanto? 90. Vamos continuar na telinha agora? Se ele está andando de 45 com mais 45, quanto será que está medindo o meu segundo ali? 90 mais 45? 135. O próximo, olha lá, ele deu uma volta meia volta ali. Ele ficou com 180. Deu mais ali, ele girou mais 1/8 ali. Mais 45 graus, 225. O próximo? 315. E para completar essa volta seria quanto? 360. Isso mesmo. Então, olhem lá agora. Como será? Eu vou desafiar vocês. Vejam na telinha. Como é que pode ser esses ângulos que nós vimos ali? Esses ângulos que a professora mostrou lá no disco, que mostrou aqui nesse material que a professora fez preto ali para mostrar a divisão dos ângulos para vocês. Cada um desses ângulos, eles têm um nome. Vejam lá, quando o ângulo mede 90 graus, ele chama-se ângulo reto. Quando ele mede menos que 90 graus, ele chama-se ângulo agudo. E quando a medida dele é maior que 90 graus, eu chamo ele de obtuso. Vejam aqui então o que é isso que a professora acabou de falar para vocês, esses nomes desses ângulos. Vejam nesse exemplo que a professora trouxe. Lembra que nós marcamos? O ponto central, o ponto inicial. Um ângulo reto é quando ele mede quanto mesmo? 90 graus. Olha, lembra que tem aqui o 90 graus é um ângulo reto? Ele tem aqui aquela marca, né, do ângulo reto. Tem outro nome que ele disse ali, o ângulo agudo, que mede, ele é menor que 90 graus. Conseguem observar agora o ângulo agudo ali? Menor que 90 graus? O
que é ângulo mesmo? São duas semirretas que iniciam do mesmo ponto. Então, o ângulo é aqui, ó, o espaço, a abertura entre essas semirretas. E essa abertura que é menor que 90 graus, eu chamo de como? Ângulo agudo. E o outro tipo de ângulo ali, o obtuso, olha, duas semirretas que partiram do mesmo ponto ali, do ponto central, que tem um espaço maior que 90 graus, eu dou a ele o nome de ângulo, como era mesmo que a professora disse lá? Ângulo obtuso. Isso mesmo. Então, esses eram os exemplos que a professora tinha para dar para vocês. Conseguiram visualizar ali o giro do ângulo? Então eu tenho um desafio agora. Vamos ver lá na telinha? Bianca e suas amigas são patinadoras. Elas estão treinando diferentes giros. Observem ali. A menininha de vestido rosa. Vejam, a seta vermelha está indicando ali qual é o giro que ela está dando. A menininha de vestido azul está indicando ali, ó, o outro giro que ela está treinando. E a menininha de vestido verde ali está dando um outro giro. Qual será que são esses? Qual é o grau de giro que elas estão dando? Vejam ali. Ângela deu um giro de 1/4 de volta para a direita. Observem ali na telinha. Qual será que é a Ângela? Próximo ali. Bianca deu um giro de meia volta. E a Alexandra deu um giro de uma volta. Então agora, o que eu quero saber de vocês com esse desafio? Quem é Ângela? Quem é Bianca? E quem é a Alexandra? Olhem lá, então agora vocês em casa vão prestar bem atenção nas indicações. A Ângela que deu um giro de 1/4 de volta, 1/4. Lembram lá o nosso 360 divididos por 4? 1/4 quer dizer que ela deu quanto? Isso. E a Bianca deu um giro de meia volta. Meia volta, ela deu um giro de 180. Meia volta. E a Ângela deu uma volta inteira. Então, nós conseguimos ver ali quem será que é a primeira menininha de vestido rosa? Quem será que é a segunda ali? E quem será a terceira? Vejam que a primeira, a posição inicial dela, ela está de frente. Ela girou o corpo dela ali e ficou em outra posição. A menininha de vestido azul é a posição inicial ali, onde ela tá com aquele círculo vermelho que mostra o giro dela. Ela começou naquela posição e terminou na outra posição. E a menininha de corpo ali de vestido verde, ela iniciou naquela posição e terminou naquela outra. Então, olhando a posição que elas iniciaram e a posição que elas terminaram o giro, como será que eu vou descobrir ali? Quem será que é cada uma? Quem será que é a Ângela? Quem será que é a Bianca? Quem será que é a Alexandra? Quem será que é a primeira? Veja a posição inicial e a posição que ela terminou o giro. Alguém vai me dizer quem é ela? Isso é a Bianca. Vejam ali que a segunda menininha, ela começou e terminou na mesma posição. Vejam a posição que ela iniciou e a hora que ela terminou o giro, ela está na mesma posição. Qual giro será que ela deu ali? Quem será que é ela? Isso, a Bianca, que ela deu uma volta... desculpa, é a Alexandra, que ela deu uma volta inteira. E a terceira ali?
Se já foi a Bianca e a Alexandra, quem é a próxima coleguinha? A Ângela. A Ângela iniciou ali naquela posição e deu 1/4 de volta para a direita. Então veja a posição inicial e a posição que ela terminou. Vamos ver agora aqui no exemplo aqui que a professora tem com a posição. Então vejam, a Ângela que deu 1/4 de volta ali, ó. Então a Ângela, ela estava na posição inicial, certo? Olha lá, posição inicial. E deu 1/4 de volta, vejo, 1/4 de volta. Conseguem observar aqui? 1/4 de volta? Qual é o ângulo que ela fez aqui? Olha, consigo observar que ela fez um ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, ela iniciou e deu 1/4 de volta para a direita. Quanto mesmo que a Alexandra fez lá? Ela iniciou na posição aqui 0, né? E ela deu o que mesmo, gente? Olha lá, ela deu uma volta inteira, Então ela terminou na mesma posição, 360. E a nossa outra coleguinha, vamos voltar lá para ver qual era a mesma coleguinha? A Bianca, ela deu meia volta. Então vejam, ela iniciou na posição central e deu meia volta. Quanto que ela parou lá? Ela iniciou aqui e terminou aqui. Meia volta, olha, como se eu tivesse dividido ao meio. Ela iniciou aqui no 0 e deu meia volta, 180 graus. Conseguiram visualizar, gente? Conseguiram entender com esse desafio e os exemplos que a professora mostrou? Então agora nós vamos ver a nossa tarefa. Olha lá a tarefa que vocês vão fazer. Observe o desenho que mostra um esquema de piscina onde Bruna está. Vejam ali o esquema do local que ela está. Onde ficam as boias, o trampolim, o chafariz e o tobogã. Veja a posição dela ali. A seta indica que Bruna está de frente para as boias. Se Bruna girar 1/4 de volta à esquerda, quantos graus ela terá girando? E agora, ela estará de frente para qual objeto? É isso que vocês vão fazer. A posição inicial dela, ela vai dar ali quantos graus ela terá girando e qual objeto que ela vai ficar de frente. A próxima pergunta: a partir dessa nova posição, se ela girar 180 graus, gente, observe ali, ó, do lado do 180 tem uma bolinha, vocês estão vendo? Essa bolinha que indica o graus. Para qual objeto ela estará olhando de frente? Então veja, ela tinha uma posição inicial, girou, ficou de frente para outro. Agora mais 180, ela vai ficar de frente para o quê? E qual o giro que falta para que ela chegue de novo de frente para as boias? Será que é 90 ou será que é 180? É essa a tarefa que vocês terão que fazer. Porque hoje eu estou ensinando para vocês, mas eu sei que com todos esses exemplos vocês vão fazer facinho essa tarefa. Certo, gente? Então, será que nós atingimos o nosso objetivo da aula de hoje? Reconhecer ângulo associado à ideia de um movimento de giro, mudança de direção. Nós conseguimos ver, reconhecemos os ângulos ali fazendo a tabela? Reconhecemos. Quando nós fizemos aqui a representação em giro, nós conseguimos ver essa movimentação? Vimos a movimentação no corpo das menininhas ali fazendo a atividade? Vimos. E nós vimos também os tipos de ângulo, que era o agudo, né, o reto e o obtuso. Na tarefa, vocês vão reforçar o que nós fizemos na aula de hoje. Certo, gente? Então, até a próxima. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, crianças! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência da Natureza. Então, vamos para a nossa vinheta?
investigação, experiência e conhecimento. E para nós ampliarmos o nosso conhecimento, venham ler junto com a professora o quê? Os nossos objetivos. Então, prestando atenção nos objetivos, vamos lá? Reconhecer os elementos necessários para o desenvolvimento das plantas e suas funções. Compreender as características dos animais selvagens e domésticos e o seu habitat natural. Reconhecer as características do ser humano e sua importância na preservação da natureza. E pensando em todos esses nossos objetivos, nós temos hoje uma aula um pouquinho diferente, né? Que vocês vão precisar o quê? Analisar, refletir, pegar o seu caderninho ali, anotar a data, coletar as evidências, não é? Bem certinho para quê? Para que a gente se transforme em grandes cientistas de qualquer área. Então, hoje a nossa aula vai ter uma participação muito especial de uma professora que já fez parte do Vem Aprender junto conosco no ano de 2020. Isso mesmo, né? Hoje a nossa aula ela é especial com a professora Fernanda, né? E agora nós iremos assistir a aula com a professora Fernanda. Prestem muita atenção. Fala galera, vamos agora fazer uma viagem e aprender mais ciências na tela? Vamos fugir um pouquinho de casa, mas com segurança. Eu vim aqui hoje convidar você para viajar comigo pelo planeta Terra. Sim, pelo nosso planeta. Na verdade, para conhecer os animais mais curiosos, assustadores e fofinhos do nosso planeta. E aí, vamos juntos nessa aventura? O nosso planeta é muito lindo, rico em oceanos, florestas e cheio de vida. Hoje vamos aprender sobre a vida dos animais, mas para isso vamos precisar de algumas informações. Se liga só! Nosso planeta possui muitos ecossistemas. E você sabe o que é um ecossistema? Ecossistema é a interação de muitos seres vivos em um lugar. Plantas, animais, fungos, ou seja, ecossistema é onde os seres vivos vivem de forma equilibrada e harmônica. Para poderem viver, se desenvolver e seguir o seu ciclo, os seres vivos precisam de elementos da natureza, como o clima, o solo, a água, umidade e iluminação. E esses elementos, junto com os seres vivos em um determinado local, formam os biomas. Outra palavrinha nova e muito importante, bioma. O que seria um bioma? Ah, lembrei! Olha só, bio quer dizer vida. Então, um bioma são os vários ecossistemas interligados de um lugar, combinando certinho e fazendo com que tenhamos todas as condições para a vida se desenvolver. Então uma floresta faz parte de um tipo de bioma? Sim, uma floresta faz parte de um tipo de bioma, pois ela é um local onde existem muitos ecossistemas. E você sabia que no nosso planeta existem muitos biomas? Sim, aqui no nosso planeta existem vários biomas e eles se repetem em diferentes lugares do planeta. Temos tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, savanas, pradarias, deserto, cada um com suas características. É muita palavra diferente, hein? Mas não se preocupa não, eu vou explicar tudinho para você. Fica ligadinho. Agora vamos viajar por alguns desses biomas e conhecer os animais que vivem lá. Nós iremos viajar e conhecer os animais mais interessantes do nosso planeta. E aí, vamos lá? A primeira floresta que iremos conhecer é a tundra. Esse bioma existe em diversas regiões frias do nosso planeta, como no Polo Norte. Aqui é frio o ano todo, até no verão. E não tem árvores gigantescas como vemos nas florestas que imaginamos.
tem somente musgos, gramas e alguns arbustos. Seu próprio nome já diz isso. Tundra significa planície sem árvores. E você sabe que animal encontramos aqui? Uma dica, ele adora o frio e é branquinho como a neve. Sim, o urso polar. O urso polar, apesar de ter esse aspecto fofinho, é muito grande. Ele pode chegar a 3 metros de altura e pesar mais de 800 quilos. Ele é um mamífero, ou seja, os filhotes mamam o leite da mamãe. O urso polar é carnívoro, ele se alimenta de carne e é um excelente caçador. Sua comida preferida são focas e morsas. O urso polar é bem peludo para que possa se proteger do frio, pois aqui é um dos lugares mais frios do planeta. Sua cor é branca, parecida com a neve, para poder se camuflar de predadores, pois vive a maioria do tempo sobre a neve. Assim pode ser confundido com a neve e se proteger das ameaças. Os ursos polares são lindos. Mas agora eu quero ir ao Polo Sul, no outro extremo gelado do planeta, a Antártida. Será que tem urso polar lá? Vamos conferir? Quanto gelo! É muito gelado também. Na verdade, aqui é o lugar mais gelado do planeta. Isso acontece tanto aqui quanto no Polo Norte, porque a luz e o calor do Sol não chegam com tanta intensidade devido à inclinação do planeta Terra. Sim, nosso planeta é um pouquinho inclinado, tem 23 graus de inclinação. Olha só, uma coisa bem legal que acontece por causa dessa inclinação. Tanto aqui como lá no Polo Norte, no verão polar, o Sol fica quase um mês sem se pôr, ou seja, fica quase um mês inteirinho sem noites. E no inverno acontece o contrário, fica à noite por muito tempo. Isso faz com que a maioria dos animais dessa região hibernem, ou seja, durmam por muito tempo no inverno. Mas eu não vi nenhum urso polar aqui na Antártida, só pinguins. Ah é, eu lembrei, os ursos polares vivem somente no Polo Norte e os pinguins somente aqui no Polo Sul. Na verdade, ursos polares e pinguins não convivem no mesmo ambiente, eles nunca se encontraram naturalmente. Aqui na Antártida é a casa do pinguim imperador. O pinguim imperador é um excelente nadador. Ele chega a nadar numa velocidade de 30 km por hora. E olha só, ele não é nada romântico. Você sabia que para dizer que quer namorar com uma pinguim fêmea, o macho joga uma pedra em sua cabeça? Que agressivo! Mas apesar disso, quando ele escolhe a sua companheira, fica com ela para o resto da vida. Não se separam e são fiéis. Mas aqui é muito frio. Que tal irmos para outra floresta conhecer outros animais? Agora vamos para a floresta um pouquinho mais quente. Mas ainda ela é bem fria. É a taiga. Nesse tipo de floresta encontramos muitos pinheiros. Ela é chamada também de floresta de coníferas, por causa do aspecto semelhante a um cone que os pinheiros possuem. A floresta taiga, na sua maioria, está no hemisfério norte. Essa região possui um clima frio, mas não tão frio como a tundra. Aqui o verão é um pouquinho mais quente, mais longo, porém ameno. Não é um verão que estamos acostumados aqui no Brasil. É um verão bem frio. A fauna desta floresta, ou seja, os animais desta floresta, são alces, ursos, lobos, raposas, visons e muitos outros. Olha só, vamos falar sobre o urso pardo.
O urso pardo pode viver 30 anos na natureza. Essa espécie é mamífera. Os filhotes apresentam um colar esbranquiçado até o primeiro ano de vida. Depois esse colar some e eles ficam com uma cor marrom escura e alguns com um aspecto meio dourado. O urso pardo é onívoro. Ele se alimenta de carniça, mel e insetos. É bem dorminhoco. Ele hiberna também, ou seja, dorme durante o inverno todinho. Mas antes armazena uma boa quantidade de gordura em seu corpo, comendo muito. Aqui na taiga não é tão frio como a tundra, mas ainda estou com frio. Vamos para outro tipo de floresta? A floresta temperada. Floresta temperada? Floresta temperada seria uma floresta de temperos? Não. Floresta temperada significa que tem estações do ano bem definidas, nada de verões frios ou invernos quentes. Nessa floresta, durante o outono, as plantas perdem suas folhas. São chamadas de decíduas ou caducifólias. Mas na primavera surgem novas folhas e a floresta fica verdinha novamente. No nosso planeta, podemos encontrar esse tipo de floresta em vários lugares, como na América do Norte, Europa e sul da Austrália. Deixa eu te falar de um animal bem curioso que existe nesse tipo de floresta, mais precisamente na Austrália. Uma dica: ele se locomove pulando e leva seu filhote em uma bolsa na barriga. E aí? Sabe qual é o animal? Sim, o canguru. O canguru é uma espécie de mamífero. Eles possuem uma bolsa em sua barriga, onde os filhotes completam seu desenvolvimento ali dentro. E a mamãe o carrega para onde for. Se alimentam de folhas e alguns fungos. Eles são grandes. Podem ultrapassar 2 metros de altura quando estão em pé e pesar mais de 80 quilos. Seus pés são enormes e muito fortes. Isso permite que eles saltem muito alto e se locomovam em grande velocidade. O seu rabo é longo e também o ajuda a se locomover e equilibrar. Sua patada pode ser mortal e ele faz isso quando se sente ameaçado. Melhor deixá-lo quietinho ali. Aqui na Austrália também temos o coala. Ele é tão fofinho. Embora eles geralmente sejam chamados de ursos coalas, os coalas não são ursos não. Eles mais se parecem com o bicho preguiça. O nome coala vem de uma palavra aborígene que significa não beber. Isso porque os coalas não bebem muita água. Boa parte da hidratação deles é feita somente com a água naturalmente presente nas folhas de eucalipto de que eles se alimentam. Os coalas comem mais de 1 quilo de folhas de eucalipto por dia. E por comerem tanto eucalipto assim, eles têm cheirinho de eucalipto. Um coala recém-nascido é do tamanho de um grão de feijão. Por esse motivo, os filhotes demoram muito tempo para ganhar o aspecto adorável que conhecemos. Além disso, os bichos nascem cegos, sem orelhas e sem pelos. Depois do nascimento, a mamãe coala carrega seu bebê na bolsa por cerca de 6 meses. Após esse período, o filhote se instala nas costas ou na barriga da mamãe e ali permanece até completar o seu primeiro ano. Escondidos no meio das árvores, os coalas chegam a dormir até 18 horas por dia. Eles são bem preguiçosos. Eles parecem tão fofinhos e macios, mas não são macios assim não.
Esses animais têm uma pelagem grossa que os protegem do calor e do frio, não deixando passar água por sua pelagem. Eles têm um dos pelos mais grossos entre todos os mamíferos. E aí, galera, pronto para mais um Ciências na Tela? Na aula passada, nós falamos de muitas florestas e biomas do nosso planeta. E agora nós iremos continuar. E a primeira floresta que iremos visitar é a savana. Se liga só! Esse tipo de floresta localiza-se na África, Ásia, Austrália e nas Américas. Mas vamos conhecer a savana africana. Essa floresta possui campos com arbustos meio espaçados e gramíneas. Aqui são encontrados herbívoros de grande porte, como o elefante, zebras e girafas, além de carnívoros como os leões, leopardos e guepardos. Uau! Um elefante! O elefante é o maior animal terrestre. Ele tem 4 metros de altura e chega a pesar 6 toneladas. O elefante pode viver mais de 60 anos. Ele come 225 quilos de folha por dia e bebe 200 litros de água em um só dia. Apesar de seu tamanho, ele é bem rápido. Quando corre, chega numa velocidade de 40 km por hora. E quando se sente ameaçado, pode se tornar agressivo. Ele possui 2 dentes muito grandes, o marfim. E por isso, muitos caçadores caçam essa espécie, somente para tirar o marfim dos elefantes. E agora vamos conhecer um animal bem conhecido. Na verdade, o chamam de rei, o rei dos animais. E aí, adivinhou qual é? Isso aí, o leão, o rei da floresta. O leão é o animal selvagem que vive aqui na savana africana. Ele é carnívoro e ataca o que se mover na sua frente. Não gosta muito de carne humana, mas se invadir o seu território ou ele estiver com fome, já era. O leão é um felino muito grande, um dos maiores. Chega a pesar 200 quilos e medir 2 metros, sem contar a cauda. Seu rugido pode ser ouvido a 9 quilômetros de distância. Eles rugem quando vão caçar e é geralmente à noite. Quando encontram uma presa, podem dar um pique em sua corrida e alcançar 85 km por hora. Quase impossível de escapar. Os leões possuem juba. Quanto mais velhos, mais escura é sua juba. Mas as leoas não. Suas garras são muito afiadas e sua pata é do tamanho da cabeça de um humano. Imagina só uma pata do tamanho da cabeça com garras enormes. Acho que está na hora de sair daqui, ir para um lugar bem deserto. Falando em deserto, você sabia que o deserto é um tipo de bioma do nosso planeta? Apesar do nome deserto, lá tem muita vida. Vamos conhecer? Os desertos ocorrem em ambientes de pouca umidade. Quase não tem água. As maiores regiões desérticas do mundo situam-se na África, o deserto do Saara, e na Ásia, o deserto de Gobi. A vegetação é composta por gramíneas e pequenos arbustos. Nos desertos, podemos encontrar animais roedores, serpentes, lagartos e insetos, e eles se adaptam à falta de água e ao calor. Quem diria que no deserto, um lugar onde não parece ter vida nenhuma, existir também ecossistemas.
Aqui também tem natureza. Vamos ver um animal bem interessante que tem aqui. É um dos animais mais conhecidos, o camelo. O camelo é um mamífero herbívoro, vive nos desertos da África e da Ásia. É capaz de beber até 100 litros de água por vez. O líquido é usado para hidratar todo o organismo. Com isso, seu corpo fica preparado para enfrentar a seca e conseguir ficar até 3 semanas sem beber água. Muita gente diz que na sua corcunda ele armazena água, mas não, ele armazena gordura em sua corcunda. Pode viver até 50 anos e medir quase 2 metros. O camelo é dócil, mas cuidado! Se ele se sentir ameaçado ou não for com a sua cara, ele cospe em você. E se sua saliva atingir os seus olhos, eles vão arder bastante. O deserto é muito quente. Uma água iria bem agora. Mas falando em água, você sabia que o ambiente aquático também é um bioma? Os biomas aquáticos são rios, lagos, alagados e oceanos. Sim, lá existem muitos ecossistemas, muitas espécies de animais. E agora nós vamos conhecer alguns deles. Olha esse aqui, o tubarão branco. O tubarão branco é o maior peixe predador. Você sabia que ele é parente do megalodonte? Digamos que sua espécie é neta do megalodonte. O tubarão branco pode chegar a 6 metros e pesar 2 toneladas. Sim, 2 toneladas. São agressivos e muito fortes. As fêmeas são mais agressivas ainda e maiores que os machos. Esse peixinho tem aspecto acidentado, olhos pretos e dentes muito afiados. São encontrados em vários ambientes aquáticos salgados do mundo, os oceanos. Eles gostam de águas mornas, com temperatura de 14 a 24 graus. Comem tartarugas, focas, leões marinhos e polvos. Eles não gostam de carne humana. Muitas vezes, eles atacam os humanos por confundirem com suas presas, principalmente os surfistas. Quando os surfistas estão em cima de suas pranchas no mar, os tubarões confundem com focas e atacam pensando que é uma de suas presas. E maior que o tubarão, mas não tão agressivo, é a baleia azul. Ela pode medir até 36 metros de comprimento e pesar mais de 180 toneladas. Uau! A baleia é o maior mamífero do planeta. Seu bebê nasce com 8 metros e cresce muito rápido. Ele mama 600 litros de leite por dia. A pele da baleia azul tem diversos tons de azul escuro e cinza claro. A baleia azul é uma espécie em extinção devido à caça. A biodiversidade aquática é enorme. Temos desde minúsculas espécies até enormes animais como a baleia azul. E em nosso país, o Brasil, o que será que temos por aqui? Ah, sim, eu lembrei, e é muito importante. No nosso país encontramos a maior, mais rica em espécies animais e vegetais. Muitos até ousam dizer que ela é o pulmão do mundo, a floresta amazônica. A floresta amazônica é uma floresta tropical. A floresta tropical localiza-se em regiões de clima quente e com elevado índice pluviométrico, ou seja,
com muita água, em rios, lagos e umidade do ar. Ocorre no norte da América do Sul, América Central, África, Ásia e Austrália. Mas a maior e mais importante das florestas tropicais é a Amazônia. Sua vegetação possui milhões de espécies com árvores gigantescas. Imagina só quantos animais existem na Amazônia. Sim, milhões. E um deles é a onça-pintada. A onça-pintada pode pesar 135 quilos. Sua pele, como o nome já diz, é toda pintada e muito desejada pelos caçadores. Ela é um mamífero carnívoro, gosta de caçar à noite e come de tudo: pacas, antas, capivaras, javalis. A onça-pintada é muito ágil, linda e nada muito bem. Aqui na Amazônia também temos a maior, mais temida e famosa de todas as cobras. Teve até filme sobre ela, a anaconda. Na verdade, chamamos de sucuri. Ela é a maior cobra do mundo. Pode chegar a 10 metros de comprimento e pesar 200 quilos. Uau! É o comprimento de um ônibus. Apesar do seu tamanho gigantesco, ela não tem veneno. A sucuri mata sua presa, estrangulando e quebrando todos os seus ossos. Depois engole a presa inteirinha e no seu organismo vai digerindo lentamente. Na terra, ela não é muito ágil, mas na água ela se movimenta com muita facilidade. Agora, eu quero falar para vocês de um animalzinho minúsculo, de 2 centímetros, porém muito perigoso, até mais perigoso que a sucuri. Ele também vive na Amazônia. É a rã da flecha venenosa. Ela é bem bonitinha, menor que o meu dedinho e bem colorida, mas o seu veneno é mortal. Uma pequena dose do seu veneno pode matar 1.500 pessoas de uma vez só, na hora. Os índios da Amazônia usam o veneno dessa rã para colocar na ponta das suas flechas e atacar os inimigos. O veneno é tão poderoso que, apesar de ser letal, dura 1 ano na ponta da flecha. Por isso o nome dela, rã da flecha venenosa. A natureza é mesmo fantástica, uma rã tão fofinha e ao mesmo tempo tão venenosa. Além da floresta amazônica, a maior do mundo, aqui no Brasil temos vários tipos de bioma. A caatinga, o cerrado, o pantanal, campos, Mata Atlântica. E bem próximo de nós temos a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um dos grandes biomas brasileiros e uma das florestas mais ricas em diversidade de vida do planeta. Na época do descobrimento do Brasil, a Mata Atlântica era tão grande quanto a floresta amazônica. Ela abrangia uma área equivalente a 1.315.460 quilômetros quadrados. A Mata Atlântica está em 17 estados brasileiros, inclusive aqui, no nosso estado, o Paraná. Ela abriga mais de 15.700 espécies de planta,
2.208 espécies de animais vertebrados registrados na ciência, 298 espécies de mamíferos, 992 espécies de aves, 200 de répteis, 370 de anfíbios, 350 espécies de peixe. Entre as espécies de mamíferos da Mata Atlântica mais conhecida, nós podemos falar sobre a onça-pintada, a onça-parda, a anta, o tamanduá-bandeira, o cachorro do mato, o tatu peludo. Só de aves são 992 espécies, entre elas tucanos, garças, beija-flores, papagaios, corujas e gaviões. Entre os mais de 350 peixes conhecidos, temos o dourado, o pacu e a traíra. Tem também jararacas, jacaré do papo amarelo e até o famoso sapo cururu. E olha só isso, no Brasil temos 737 famílias de insetos, é muito inseto. Dentro dessas famílias temos milhares de espécies, um deles é bem conhecido e fofinho. Tem várias histórias na literatura infantil sobre esse inseto. Uma dica, é vermelho e tem pintinhas pretas. Isso aí, a joaninha. Apesar de ser fofinha, você sabia que a joaninha é uma devoradora de pulgões? Sim, sua comida preferida são suculentos pulgões. Olha só como ela está se deliciando com esse banquete de pulgões aí. E aí, galerinha, vocês viram as fotos da hora que vimos aqui? Incríveis, né? Deixa eu te contar uma coisa bem legal. Essas fotos foram tiradas pelo fotógrafo da natureza Celso Margraf. Ele faz imagens da hora de animais, floresta e de toda a natureza. E olha só, essas fotos que vimos foram tiradas aqui, na Mata Atlântica. Valeu, Celso! Suas fotos são incríveis e a galerinha está adorando. É muita biodiversidade, uma riqueza natural. Porém, mais de 60% dos animais ameaçados em extinção no Brasil estão aqui, na área da Mata Atlântica, uma das áreas mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas do planeta. E o pior, é o ser humano que está contribuindo com a extinção das espécies animais e a destruição da natureza. O ser humano está presente em todos os biomas do planeta. É um ser vivo também. É uma espécie mamífera. Possui algumas partes do corpo cobertas de pelos, são vertebrados, ou seja, possuem ossos. Mas há uma coisa muito importante que difere os seres humanos das outras espécies de seres vivos. Você sabe o que é? É a inteligência. Nós, seres humanos, somos seres racionais, ou seja, somos capazes de pensar. Porém, a natureza vem sofrendo muito com a ação do ser humano, o único ser racional do planeta. O ser humano não cuida da natureza como deveria. É a maior riqueza que o nosso planeta tem. Sem ela, teremos um grande desequilíbrio ambiental e nós mesmos iremos sofrer, pois nós fazemos parte dessa natureza. Somos habitantes do planeta Terra, assim como todos os seres vivos. Viver em harmonia é fundamental. E você que está aprendendo bastante e tem uma vida todinha pela frente, pode mudar isso. Conversa com a família, explica a importância da natureza e da sua preservação. E quando pudermos sair de casa, cuida dela também. Eu ficarei bem feliz
e a natureza irá lhe agradecer. Falando em natureza, animais, todos esses animais que vimos aqui são animais selvagens. Existem também os domésticos, que vivem harmonicamente com os seres humanos e podemos ter em casa. Tchau, pessoal! Obrigada, professora Fernanda! Que aula show! Vocês aprenderam muito com ela. Relembraram alguns conhecimentos que vocês já estudaram? Isso é muito importante. E como vocês já relembraram, aprenderam muito com a professora Fernanda, essa aula que foi uma viagem, né? E que nós aprendemos com conhecimento, né? Cada característica, ampliando nossos conhecimentos, nós vamos o quê? Validar todo o nosso conhecimento. Como? Nós vamos o quê? Realizar a atividade. Então, hoje a nossa atividade, né, de hoje, nós temos o quê? Um relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vocês têm, né, ali a primeira coluna, né, que está com as letras do alfabeto. Vocês vão ler direitinho, né, as comandas e daí vão fazer o relacione com essas letras na segunda coluna. Então, vocês vão relacionar a primeira com a segunda e a segunda com a primeira. Tudo bem?
aí, crianças, conseguiram realizar essa atividade? Eu tenho plena certeza que sim. Ah, foi muito rápido? Que bom! Isso é bom sinal porque vocês estão aprendendo cada vez mais e mais. Então agora vamos para a nossa correção. Onde será que está a letra A que fala Mata Atlântica? Vamos ver? Isso mesmo, né? Está na seguinte comanda, está em 17 estados brasileiros, inclusive aqui no estado do Paraná. E a letra B? Aonde será? Isso! É ali na comanda onde está escrito o urso pardo é um dos animais mais conhecidos, né? Isso mesmo. E a letra C? Aonde será que está? Ah, muito bem! O camelo é um animal característico do bioma e pode ficar até 3 semanas sem beber água. E a próxima letra D? Aonde fica? Isso mesmo! Um dos animais mais conhecidos é o urso polar. E a letra E? Aonde será? Ah, está aqui! O leão, né, conhecido como o rei dos animais, é o exemplo de animais do bioma. E a letra F que fala sobre a floresta amazônica, aonde será que fica? Isso mesmo, fica ali, conhecida como o pulmão do mundo. E nós precisamos cuidar da nossa floresta amazônica. Isso mesmo, porque ela é fundamental o quê? Para a nossa vida, para o nosso ambiente, não só do nosso país, mas do mundo. Ah, muito bem! Além de cuidar da floresta amazônica, nós temos que cuidar do quê? Isso mesmo, do nosso ambiente, plantando mais árvores na nossa casa, plantando mais vida, né? Muito bem! E agora vamos continuar nossa correção. Próxima, que é a letra G. Ah, o que fala da floresta temperada? Fala que possui as 4 estações bem definidas e o canguru é um dos animais mais conhecidos. Eu tenho certeza que vocês relacionaram direitinho, marcaram direitinho no Relacione, né? Fizeram direitinho a correção e também, né? E querem conhecer mais e mais. E para isso vocês têm que pesquisar sempre o quê? Em fontes confiáveis. E agora, né? Como vocês já realizaram as correções, tá tudo certinho, né? Eu vou me despedir de vocês, né? Por quê? Mas antes a professora havia esquecido, né? Nós atingimos ou não o nosso objetivo? Vamos lá? Reconhecer os elementos necessários para o desenvolvimento das plantas e suas funções. Atingimos sim. Compreender as características dos animais selvagens e domésticos e seu habitat natural. Sim, né? Nós vimos os elementos da natureza com também as características dos animais. E a última, reconhecer as características do ser humano e sua importância na preservação da natureza. Sim, a aula da professora Fernanda contemplou todos esses objetivos, né? E agora sim, eu aguardo vocês para a próxima aula de Ciência e Natureza aqui no programa Vem Aprender. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem? Bem-vindos ao nosso Clube da Matemática, isso mesmo! E aqui no nosso clube a gente aproveita para desenvolver o nosso pensamento, isso mesmo! Então fica ligadinho, pega aí um lápis, um papel, uma borracha para fazer algumas anotações, fazer alguns rabiscos para ajudar a resolver os nossos desafios do clube. Vamos ver qual é o nosso desafio de hoje? Vamos lá? Então, o nosso desafio de hoje é a soma 15. Então, a professora trouxe ali, ó, um arranjo, né, de alguns círculos ali, montado ali naquele quadrado, né? E essas bolinhas coloridas têm números dentro. É nessa perspectiva que nós vamos resolver esse desafio. O que ele pede pra gente fazer? Vamos lá, então vamos ler com a professora aí. Organize números de 1 a 9 nos círculos de maneira que cada grupo de 3 números em uma linha reta somem 15. Veja que alguns círculos já foram preenchidos. Então observe ali, ó, nós já temos 3 números de círculos preenchidos. Lembrando que cada linha ou cada coluna tem que somar 15, ou seja, não posso pôr números que na hora do total não fecha o 15, tem que fechar 15, tá bom?
Então vamos lá? Vocês vão ter aí 4 minutinhos para resolver, que eu já volto para conferir. Pode fazer. Crianças, conseguiram? Ótimo, então vamos conferir com a professora aqui? Se você errou, não tem problema, a gente apaga e arruma. Combinado? Vamos acompanhar aí com a professora então na telinha. O primeiro círculo que a gente vai organizar o número é esse aí que tá aparecendo a flechinha para vocês. É nessa linha aí, nessa coluna, né? Onde tem o 2 e o 9. Para somar 15, quanto falta? 9, 10, 11. Para chegar no 15, falta um quanto? De 11 para 15. Isso, 4, muito bem. Agora vamos para a nossa próxima, que é essa linha aí na transversal, onde aparece o 2 e o 5. 2 mais 5 é
7. E 7 para chegar no 15, falta quanto? Isso, faltam 8. Então, ali eu vou colocar o 8. Qual é a nossa próxima linha? Ah, essa de baixo. Vamos lá, então, com a professora. 4 e 8. 4 mais 8 dá quanto? Isso, 12. 12 para chegar no 15, falta quanto? Ótimo, faltam 3. Qual é o nosso próximo que nós vamos montar? Opa, é a do meio, a coluna do meio. Nós temos o 5 e o 3. 5 e 3, 8. Muito bem, forma 8 na junção ali do 5 mais o 3. Quanto falta para chegar no 15? 8 mais quanto? Isso, 7. Ótimo, parabéns. Agora vamos ver a nossa próxima linha? Ah, nossa próxima linha é outra transversal ali, ó, onde aparece o 4 e o 5. 4 mais 5, 9. 9 mais quanto para chegar no 15? Isso, mais 6. Muito bem. E a nossa última linha? 6, na coluna onde tem o 6 e o 8. 6 mais 8 fecham quanto? Isso. Então, nós temos ali 14 para chegar no 15. 1. Muito bem. E será que os outros números também fecham 15? Vamos ver lá. 2 mais 7, 9. 9 mais 6, 15. Fechou a primeira linha. A linha do meio. 9 mais 5, 14. Mais 1, 15. Fechou. E a linha agora, vamos ver qual outra linha que nós não fechamos. Acho que fechamos todas, né? Isso, só faltavam essas 3. Muito bem. Então, verificaram que a gente conseguiu fechar a soma 15 em todos os sentidos ali? Muito bem. Se você conseguiu, ó, perfeito, muito bem. Se você se esforçou, não conseguiu, teve que apagar, arrumar, não tem problema. É assim mesmo que funciona. A professora também vai dar os parabéns para você, porque você teve muito esforço. Então, parabéns pelo seu esforço na hora da nossa atividade do nosso clube de hoje. E a professora vai ficando por aqui. Não se esqueçam, siga a professora lá nas redes sociais. Um grande beijo e até o nosso próximo Clube da Matemática.